Um alerta assustador. Jovem mostra como é fácil crianças serem enganadas por pedófilos. O governo de São Paulo oferece R$50 mil por informações sobre a chacina que matou 18 pessoas na semana passada. Cocaína é consumida e vendida ao ar livre, aqui no centro de São Paulo. Condenados, um ex-diretor da Petrobras e 2 operadores da corrupção na empresa. Carro invade lanchonete e derruba a cerveja do freguês. No dia seguinte às manifestações, Dilma discute com líderes a Agenda Brasil. Na série especial, a história de Péricles, você vai ver o que fazia o sambista antes da fama. Para Condé, para Condé, para Condé, eu... Boa noite. O governo de São Paulo oferece recompensa de R$50 mil para quem tiver informações dos criminosos que mataram 18 pessoas semana passada na Grande São Paulo. Esse é o maior valor já oferecido pelo governo como recompensa. A polícia diz que já sabe quantos são e como se dividiram os atiradores nos locais dos ataques. Com a perícia realizada durante o fim de semana, a polícia identificou as armas utilizadas na sequência de ataques que deixaram 18 mortos na Grande São Paulo. Mais que isso, já se sabe que ao menos 10 pessoas participaram das execuções ocorridas na noite da última quinta-feira. Nós já temos claramente que no mínimo 3 grupos atuaram. Nós não podemos ainda dizer, não temos certeza se esses grupos eram isolados ou se esses grupos tinham alguma comunicação. Um dos grupos agiu em 3 locais de Osasco, onde houve 11 mortes. As imagens recolhidas pela polícia mostram que 4 pessoas se deslocaram num carro prata nas ações e utilizaram o mesmo armamento nos 3 ataques. Em outros locais de Osasco, uma dupla numa moto também foi vista nos cenários dos crimes. Um terceiro grupo com 4 pessoas agiu em 2 locais na cidade de Barueri, sempre com o mesmo armamento. As perícias constataram que dos 4 calibres de armas usadas na chacina, 2 são restritos às polícias e às Forças Armadas. Na noite da quinta-feira, no intervalo de 2 horas e meia, os criminosos fizeram 10 ataques nos municípios de Osasco e Barueri. Além dos 18 assassinatos, 6 pessoas ficaram feridas. A Secretaria de Segurança não fala oficialmente sobre as linhas de investigação, mas trabalha com 2 hipóteses. As execuções seriam uma vingança pela morte de um cabo da Polícia Militar em Osasco, ou uma reação ao latrocínio que terminou com o assassinato de um guarda municipal em Barueri. Durante o fim de semana foram ouvidos depoimentos de testemunhas que forneceram alguns nomes para a polícia. Hoje foi a vez de sobreviventes da chacina darem mais informações. Mas a Secretaria de Segurança diz que oficialmente ainda não tem suspeitos identificados. O governo de São Paulo anunciou hoje que vai pagar recompensa em dinheiro para quem ajudar a esclarecer os crimes. Quem der uma indicação que leve ao esclarecimento do crime ou a prisão dos criminosos terá uma recompensa de R$50 mil. Não é pelo telefone, é pelo web denúncia. Total sigilo. A página da internet para denúncias é www.webdenuncia.org.br. 2 pessoas morreram durante um assalto dentro da Ceasa, a central de abastecimento do Rio de Janeiro. Criminosos armados abordaram uma mulher que carregava um malote com quase R$60 mil. As imagens mostram o momento em que os criminosos atacam. Um deles puxa o malote com dinheiro e dispara atingindo a mulher. Na mesma ação, o homem que a acompanhava também é baleado. A câmera também flagra a troca de tiros entre os assaltantes e os seguranças da central de abastecimento. O confronto foi em frente a uma agência bancária na Ceasa, zona norte do Rio. A mulher ferida é Mariana dos Santos Silva, de 24 anos. Ela trabalhava em um supermercado e faria um depósito. Segundo testemunhas, eram 5 assaltantes. Mariana e um fiscal de caixa morreram. Um segurança foi ferido e os assaltantes fugiram com o dinheiro. Segundo a empresa, a funcionária estava acompanhada de um assistente da tesouraria e os 2 vieram ao banco com tanto dinheiro excepcionalmente apenas para pagar impostos. A família de Mariana contesta essa versão, diz que ela era frequentemente escalada para essa tarefa, sem a devida proteção.
Fazer isso com a minha irmã, mandar ela com segurança, sem uma arma, com aquela quantidade de dinheiro que ela vinha. A polícia acredita que o crime foi planejado. Da forma como foi, a gente não descarta essa possibilidade de ter tido uma informação precedente para que pudesse agir da forma como eles agiram. Depois de mais de 40 dias em silêncio, o motorista que dirigiu o carro do acidente que matou o cantor Cristiano Araújo falou com exclusividade com a equipe da Record. Ele admitiu que estava em alta velocidade e que o cantor e a namorada não usavam o cinto de segurança. Fábio é dono do Lava Jato, onde Ronaldo costumava deixar o carro de Cristiano Araújo. O veículo foi lavado aqui antes da última viagem para Itumbiara. Aquilo que ele disse ontem, ele, pelo que eu já vi, já conheci dele, em momento algum houve alguma mentira, alguma coisa que ele não falasse de coração. Por quase uma hora, Ronaldo contou ao apresentador Geraldo Luiz como era o relacionamento com Cristiano Araújo. O motorista disse que no dia do acidente saíram às 9 da noite de Goiânia e chegaram 2 horas depois em Itumbiara para o show. Na volta, já de madrugada, o carro capotou. Ronaldo admite que estava a mais de 130 por hora. Creio eu que sim, só que não tem... não deu para olhar a velocidade, eu não ando olhando o velocímetro. O motorista revelou que o cantor e a namorada não usavam o cinto de segurança. Como o Cristiano gostava de deitar, não tem como usar o cinto dele deitado. Ele também falou sobre a troca das rodas originais do carro. É porque ele quis colocar o carro mais esportivo, o carro mais bonito, a gente trocou. Foi ele que pediu? Foi, a pedido dele. E confirmou que as rodas tinham soldas. Você chegaram a ver que tinha uma solda na roda? A gente sabia, ué. É normal, quem tem roda esportiva tem roda solda na roda. A polícia ainda não tem 2 laudos importantes para fechar o inquérito do acidente que matou Cristiano Araújo e a namorada. A perícia de Goiás ainda avalia as condições do carro, em particular das rodas, que podem ter causado o acidente. Este empresário de cantores diz que reduziu o número de shows e não faz mais viagens do tipo bate e volta. Vai dormir na cidade, viaja um outro dia, não custa nada. Foi justamente depois do acidente que matou o cantor Cristiano Araújo que a técnica de soldar a roda foi questionada por oferecer perigo aos motoristas. Especialistas garantem que o procedimento pode ser feito, mas só para casos de pequenos reparos. A roda do carro não resistiu à pancada no buraco da rua e trincou. Não foi nada muito sério, por isso Marcos não comprou uma nova. Certos trincados provocados por impactos. Um defeito grave nas rodas pode ter sido a causa da morte do cantor Cristiano Araújo e a namorada dele num acidente em Goiás. Segundo a polícia, as rodas do carro foram soldadas. Nesta empresa em São Paulo, toda semana, dezenas de motoristas procuram por esse processo. Mas tem um momento em que o reparo já não é mais recomendado. E agora nós vamos mostrar um exemplo bem claro disso. Essa roda aqui, que ainda tem uma boa aparência, esconde alguns problemas, 2 marcas de solda, inclusive a rachadura bem evidente. Mas o maior perigo está aqui, nas bordas. A da parte externa é bem mais fina do que a interna, um sinal de que essa peça já foi recondicionada várias vezes. A roda está condenada. Os limites são também os limites do bom senso, né? Uma roda nunca pode ser como essa, reparada mais do que 3, 4 vezes. Um carro desgovernado invade uma lanchonete em Joinville, Santa Catarina. Por pouco, o veículo não atinge um cliente. O motorista sofreu ferimentos leves. Segundo o dono do restaurante, o prejuízo foi de R$8 mil. Se você tiver um vídeo, mande para o nosso WhatsApp 989333150. Em meio à seca e à falta de chuvas, um manancial enorme se esconde no subsolo de Belo Horizonte. De acordo com ambientalistas, são pelo menos 300 nascentes que brotam dos locais mais improváveis. Tem água jorrando na esquina, de graça, o tempo todo e não é de hoje. Eu tô com 8 meses vivido. E toma água desde? Há 72 anos. A água vem do subsolo e a cada 6 meses passa por análises para confirmar se continua boa para o consumo.
Água é excelente, é melhor que essas águas que você compra mineral. Segundo os ambientalistas, só em Belo Horizonte seriam 300 nascentes, muitas ainda escondidas da população que sofre com a seca. Belo Horizonte só está aqui nessa região porque tinha muita água. Se tinha muita água, é porque tinha muitos rios e muitas nascentes. É como se a cidade tivesse sido construída em cima de uma gigantesca caixa d'água subterrânea. Por isso, as minas são encontradas por acaso e no meio do nada. A rodoviária, por exemplo, tem 44 anos. Mas só no ano passado, durante um trabalho de rotina, os operários encontraram na área de desembarque dos passageiros essa nascente aqui, com água cristalina, mas que não é potável. Mas serve para faxina e para irrigar o jardim, uma economia de R$1.000 por dia na conta. Em outro bairro da cidade, moradores se uniram no mutirão para proteger mais uma nascente, também descoberta sem querer. Água que mata a sede e salva o bolso. 40%. Duas crianças morreram e 4 pessoas ficaram feridas no desabamento do teto de uma loja no centro de Fortaleza. O prédio passava por reformas. Durante toda a tarde, bombeiros trabalharam na retirada das vítimas que ficaram soterradas pelos escombros. A sede do Partido dos Trabalhadores em São Paulo foi invadida durante a madrugada. Gavetas foram reviradas e armários arrombados. Os funcionários do diretório, no entanto, não sabem dizer se algo foi levado. Uma mangueira de 15 metros tombou sobre linhas de alta tensão em Belém. Um carro foi atingido e pegou fogo. O acidente causou transtornos no trânsito e interrompeu o fornecimento de energia de 4 quarteirões. Ninguém ficou ferido. Pelo menos 19 pessoas morreram numa explosão no centro de Bangkok, capital da Tailândia. O número de feridos passa de 100. Uma câmera de segurança flagrou o momento. Pessoas correm assustadas. No local, bastante destruição. O ataque aconteceu em uma movimentada área de Bangkok. O centro comercial abriga o famoso santuário hindu Erawan, que estava repleto de turistas. Entre as vítimas, há estrangeiros. Os feridos foram levados para hospitais da capital. O entorno foi fechado pela polícia e a segurança reforçada em aeroportos e vias da cidade. Autoridades acreditam que o artefato estava em uma motocicleta. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque. Segundo o governo, foi uma tentativa de prejudicar a economia do país, que depende do turismo. Por razões de segurança, as escolas vão ficar fechadas nesta terça-feira. Na Espanha, o verão atrai milhares de turistas para as tradicionais corridas de touros. Uma festa polêmica e perigosa que a cada ano faz novas vítimas. O vídeo amador mostra os últimos instantes da corrida de touros nas ruas de Peñafiel, na província de Valladolid. 2 animais são conduzidos para o final da prova, quando de repente um deles muda de direção e ataca um participante. O homem é atingido várias vezes. Ele tinha 36 anos e morreu no hospital. As corridas com touros acontecem durante o verão em algumas cidades da Espanha e também aqui de Portugal. As pessoas enfrentam os animais em arenas como essa, ou então em circuitos montados nas ruas e sem usar nenhuma proteção. Desde o início de julho, quando começam as festas, 7 pessoas já morreram em ataques. Foram 4 mortes só no fim de semana. O Festival de San Fermín existe desde 1910 e atrai todo ano milhares de turistas, apesar da violência e dos protestos dos defensores dos animais. Pra quê, né? De volta com as notícias do Brasil, no dia seguinte aos protestos, a presidente Dilma reuniu os ministros para avaliar as manifestações e discutiu com líderes a Agenda Brasil. A repercussão aos protestos de domingo abriu a reunião de coordenação política no Palácio da Alvorada. Na avaliação do governo, o ato foi significativo para a democracia, independente do número de manifestantes nas ruas. O governo entende que o país vive um momento difícil em que é preciso trabalhar para desfazer o ambiente de intolerância e resgatar a tradição brasileira de diversidade religiosa, cultural, regional e política. Nós temos que combater esse ambiente que está sendo criado para que o Brasil volte àquilo que sempre foi a sua tradição,
que é a convivência democrática com a diversidade de pensamento, com a diversidade de expressão, com a diversidade de opções. Em editorial, o jornal britânico Financial Times defendeu a permanência de Dilma. Segundo o jornal, se a presidente deixasse o cargo, provavelmente seria substituída por outro político com medidas semelhantes. Agora à noite, Dilma recebe líderes do governo no Congresso. Entre os temas, prioridade para a chamada Agenda Brasil, grupo de propostas discutidas no Congresso para a retomada do crescimento. A palavra que sintetiza é diálogo. Diálogo, diálogo. Com o país, com o Congresso e com os movimentos sociais. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, esteve hoje com o presidente do Senado, Renan Calheiros. É uma visita de praxe, sempre acontece antes do procurador ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para a recondução ao cargo. Renan disse que a sabatina e a votação no plenário devem ocorrer no dia 26 de agosto, quarta-feira da próxima semana. 3 réus da Operação Lava Jato foram condenados pela Justiça Federal. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, o operador do PMDB no esquema, Fernando Soares, e o consultor Júlio Camargo. O ex-diretor internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, pegou 12 anos de prisão. O operador do PMDB no esquema, Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, foi condenado a 16 anos também em regime fechado. Já o consultor Júlio Camargo, que fez acordo de delação premiada, vai cumprir 5 anos em regime aberto. Poderá trabalhar durante o dia, mas será obrigado a ficar em casa à noite. Segundo o juiz Sérgio Moro, ficou provado o pagamento de pelo menos 54 milhões de reais em propina. O dinheiro foi repassado por uma empresa coreana escolhida para fornecer navio-sonda para exploração de petróleo na África e no México. No mesmo processo, Júlio Camargo acusou o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de pedir 5 milhões de dólares em propina. Como o deputado tem foro privilegiado, Moro deixou para o Supremo Tribunal Federal decidir sobre o possível envolvimento de Cunha nos crimes. O doleiro Alberto Youssef foi absolvido por falta de provas. Essa tarde, o juiz Sérgio Moro também prorrogou a prisão do ex-vereador do PT, Alexandre Romano, até amanhã, quando deve sair a decisão se ele irá ficar detido ou vai acompanhar as investigações em liberdade. Segundo a Polícia Federal, ele foi um dos operadores dos desvios de 52 milhões de reais em contratos do Ministério do Planejamento. A Justiça também autorizou a transferência para um presídio do ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, do ex-gerente da companhia, Celso Araripe, e do executivo da Andrade Gutierrez, Flávio Barra. Depois de muitos dias de tempo seco, volta a chover no sul e em parte do sudeste nesta semana. Nesta terça, uma frente fria espalha chuva entre o Rio Grande do Sul, parte de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. O risco de temporais é maior nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai. Chove forte também do Amazonas ao Amapá e entre o Espírito Santo e o Rio Grande do Norte. Na maior parte do país, o tempo continua seco e a umidade do ar baixa. Calorão no Rio de Janeiro com máxima de 33 graus. A temperatura é ainda mais alta em Palmas, com 39 graus. Em Porto Alegre, apesar da chuva forte, o tempo fica abafado e faz 28 graus. Em Manaus, 37. Em Campo Grande, 34. Em São Paulo, volta a chover na quarta-feira, mas amanhã faz sol e a máxima é de 27. Futebol. O Corinthians abriu vantagem na liderança do Brasileirão. E se as estatísticas se confirmarem, o time é forte candidato a levar o título de campeão de 2015. Depois de ser convocado para o PAN de Toronto e terminar como artilheiro do Brasil na competição, o reserva Luciano colocou Wagner Love no banco. O atacante marcou 5 gols em 3 jogos. Os 2 últimos garantiram a vitória de virada contra o Avaí e o título simbólico de campeão do primeiro turno ao Corinthians. Depois que voltei do PAN, voltei com um pouco mais de experiência, os pés no chão, e agora eu estou colhendo frutos que eu plantei lá atrás. Acho que sim, sem dúvida, é o melhor momento da minha carreira. O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos em 2003. De lá para cá, já são 12 edições completas. E em 9 delas, quem terminou o primeiro turno na liderança comemorou também o título no final da competição. O Corinthians está 4 pontos à frente de Atlético Mineiro e Grêmio e a 7 do Fluminense. Vantagem que precisa resistir a outras 18 rodadas para o time repetir o feito de 2011
quando também venceu os 2 turnos. Agora a gente mantendo o foco aí, a gente tem tudo para no final do campeonato estar sorrindo. Já o Vasco apresentou hoje Jorginho como novo técnico do time. O treinador estava sem clube desde o ano passado, quando saiu do time de Dubai, nos Emirados Árabes. O tetracampeão do mundo pela seleção brasileira chega com a difícil missão de tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Encaro o desafio assim com muita fé, acreditando realmente de que a gente vai sair dessa situação. Veja a seguir, na reportagem exclusiva, como agem os traficantes de drogas no centro de São Paulo, a poucos metros do Teatro Municipal. Um alerta aos pais: um jovem de 21 anos grava vídeo para mostrar como é fácil pedófilos enganarem crianças. E na série especial, o ídolo antes da fama, o que fazia Péricles, um dos maiores sambistas do país. Ele já sonhava com a música, mas trabalhava nessa galeria no centro de São Paulo. E daqui a pouco, a grande estreia de Xuxa Meneghel na Record. É logo depois do Jornal da Record. Não dá para perder.